Já passou pela experiência de pedir opinião de alguém que mora aqui em Portugal há muitos anos e de repente essa pessoa jogou um balde de água fria nos seus planos de vir morar em Portugal? No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre, especificamente sobre essas pessoas, sabe? Que tem o prazer de desmotivar a gente a vir para Portugal. Depois da vinheta a gente vai conversar um pouco sobre isso. Eu quero buscar fé! Fala família, tudo bem com vocês? Thiago Assis aqui para mais um vídeo do Casal Buscapé. O vídeo de hoje a gente vai falar sobre isso que vocês viram aí na chamada. A gente vai falar sobre aquelas pessoas, né, que já estão aqui em Portugal há algum tempo, muitas vezes há vários anos, e que essas pessoas elas têm o prazer, de certa forma, de desmotivar, né, os nossos objetivos, os nossos planos de vir morar em Portugal. A gente tem que levar em consideração, assim, que a gente tem que ouvir essas pessoas, lógico, muitas delas têm muita experiência, até porque elas chegaram em Portugal há muitos anos, né? Elas têm muitas opiniões, opiniões importantes que a gente tem que realmente levar em consideração, mas a gente também tem que ponderar até onde que isso é uma opinião e até onde isso é um fato. O Portugal que essas pessoas encontraram aqui quando elas chegaram, principalmente pessoas que chegaram aqui há 10 anos, há 20 anos, tem pessoas que chegam aqui nos nossos comentários, moravam em Portugal, moram em Portugal há 30 anos, e assim, a realidade que elas viveram é completamente diferente da realidade que a gente vive hoje. A gente vive um outro Portugal. Melhor ou pior, não vem ao caso, mas é um Portugal diferente. Não tem como a gente pegar experiências ou coisas que aconteceram há 20 anos atrás e tentar aplicar hoje, tá? O sistema é diferente, o mundo tá diferente. A gente não vai falar das mudanças do mundo aqui, mas assim, é um outro contexto de realidade, tá? Muitas vezes a gente pede opinião de pessoas que moraram aqui em Portugal há vários anos e a gente recebe assim, não um balde de água fria, não, recebe um balde de gelo na cabeça, sabe? Em cima do nosso planejamento. A gente às vezes não entende, né? Por quê? Poxa, essa pessoa vive em Portugal e tá relativamente bem em Portugal, já vive lá há 10, 15, 20, 30 anos e não quer que eu vá para Portugal, me desmotiva, fala que Portugal tá uma porcaria, que Portugal não presta, que Portugal é isso, Portugal é aquilo. A gente tem que pensar também, gente, que assim, uma coisa que eu posso trazer do nosso exemplo, o meio da Carol. A gente quando sai do Brasil com aquele, sabe, a gente chegou aqui com 2 malas de 23 quilos, mas a gente costuma dizer que a gente não chegou nem com 2 malas de 23 quilos cheio de roupa e cheio de bagagem, não. A gente chegou aqui com 2 malas de 23 quilos cheio de esperança, sabe? Cheio de vontade de vencer, de acontecer e de correr atrás. As 2 malas de 23 quilos aqui que a gente trouxe vieram muito pesadas e provavelmente tinham muito mais que 23 quilos de muita esperança de levar a vida para frente, de dar certo. O sentimento que a gente tinha quando a gente chegou em Portugal, aquele sentimento de novidade, para onde a gente olhava era uma novidade diferente, era uma coisa bonita, tal que a gente não estava acostumado. Muitas vezes essas pessoas que moram aqui em Portugal há muitos anos, elas já perderam essas coisas. Elas já perderam esse sentimento de novidade, esse sentimento de querer vencer, querer correr atrás, sabe? Querer conquistar as coisas. As pessoas já estão estabilizadas. Elas já têm uma vida ali onde elas, de certa forma, já chegaram no limite delas, no auge delas, e elas não veem perspectiva de melhora. Mas a verdade é porque elas vivem aqui há muito tempo, elas já estão acostumadas, habituadas com o Portugal. É a mesma sensação que eu tenho, como eu já falei em outros vídeos, a gente tem um público muito grande de portugueses aqui no canal. Muitas vezes os portugueses não concordam quando a gente diz que Portugal é bom, que Portugal é melhor que o Brasil em muitas coisas, tá? Em muitas coisas Portugal é realmente melhor que o Brasil, não é o caso a gente entrar nesse mérito aqui agora. Mas os portugueses muitas vezes ficam se perguntando, pô, mas como é que esse cara tá falando isso? Como é que Portugal é bom? Portugal que tem miséria, muitas vezes assim como o Brasil, né? Em muitos casos, lógico que na proporção diferente. Portugal também tem violência, apesar de ser o terceiro país do mundo. Por que esse cara fala que Portugal é seguro? Todo dia a gente vê notícias de morte aí. Gente, nada comparado ao Brasil. Mas por quê? Porque os portugueses nasceram aqui e já estão habituados. Ou quando a gente fala que a gente chega aqui em Portugal, a gente consegue trabalhar, consegue conquistar as coisas, muitos portugueses não entendem. Gente, mas é porque a gente veio de uma realidade completamente diferente e inferior. E quando a gente chega em Portugal,
e consegue trabalhar e consegue conquistar as coisas, pra gente é melhor. Mas é porque quando a gente nasce numa realidade e se acostuma com aquela realidade, a gente acaba perdendo, sabe, a surpresa, a novidade. E com o passar do tempo, a gente vai acabando perdendo aquele brilho no olhar, sabe? Da esperança. Não que a gente perca a esperança, porque ela é a última que morre, né? Como diz o ditado. Mas, com o passar do tempo, a gente vai se habituando às coisas. É igual quando a gente chegou em Portugal, a gente olhava para os prédios e tudo era novidade, tudo era bonito. Com o passar do tempo, aquilo vai se tornando normal. Com o passar do tempo, essa pessoa que te disse que Portugal não tá legal, que vai piorar, provavelmente Portugal não vai ser a mesma coisa que antes da pandemia, vai estar um pouco pior. Mas mesmo esse pior que Portugal vai estar, vai ser melhor do que o Brasil. Infelizmente, a gente tem que falar isso. Mesmo o pior de Portugal depois da pandemia ainda vai ser melhor do que o Brasil. Porque Portugal está muitas vezes à frente do Brasil em relação a poder de compra da moeda, qualidade de vida, a segurança, a educação, a saúde nem tanto, mas assim, em todos esses casos, assim, Portugal tá à frente, sabe? E assim, vai estar melhor. Involuntariamente vai estar melhor. E não tô falando mal do Brasil, é demérito do Brasil em relação a toda crise política e educacional que a gente sofre no Brasil, tá? Não vamos entrar nesse mérito. Mas o que eu tô querendo dizer é, a opinião dessas pessoas que já moram em Portugal há vários anos, essas opiniões elas já perderam, de certa forma, a novidade, sabe? Elas já perderam o brilho no olhar. A opinião dos portugueses que nasceram aqui não tem que ser levado em consideração porque eles têm a experiência de ter nascido aqui, mas tem que ser levado em consideração que eles nunca viveram no Brasil, eles não sabem como o Brasil é. A gente sabe, eles não sabem. Eles sabem o que aparece na TV. Mas se vocês ouvissem e assistissem o que aparece na TV aqui de Portugal sobre o Brasil, vocês iam ficar aterrorizados. A gente ficou aterrorizado, a gente fica até hoje. Mas na época das eleições, por exemplo, não vou entrar em mérito aqui de quem é bom, quem é ruim, mas na época das eleições aqui, chegavam coisas absurdas na TV aqui, vocês não têm noção. Sabe? Parece que eles tiram o pior do Brasil e colocam na TV. É incrível. Mas assim, cada um com seus problemas. E basicamente os brasileiros que vivem aqui em Portugal há muitos anos, Portugal, novidade pra gente que acabou de chegar, já se tornou normal para eles. Portugal, com o passar do tempo, se torna uma coisa comum porque a gente já está habituado a viver aqui há muitos anos. Não tem mais novidade, não tem muita esperança de melhora, sabe? Nesse sentido que eu tô dizendo. Então, quando você recebe uma opinião de uma pessoa, assim, que não seja aquela opinião do Portugal interessante e uma nova oportunidade que você vai ter na vida, caso a opinião dessa pessoa não seja essa, muitas vezes é porque essa pessoa já mora muito tempo aqui e já se tornou normal. Os prédios bonitos, maravilhosos que Portugal tem já se tornou normal, sabe? Os empregos legais que ela pode conseguir depois que ela tiver a cidadania, por exemplo, já se tornou normal, sabe? Portugal dá muita possibilidade, principalmente para quem acabou de chegar do Brasil. Dá muita possibilidade. Isso a gente está falando com experiência de apenas 4 anos, tá? Quando eu falo que a gente tem 4 anos aqui, eu não tô falando... 4 anos é muito pouco, gente. 4 anos é muito pouco, sabe? Para quem viveu 30 anos no Brasil... tá vivendo 4 anos em Portugal é muito pouco, a gente não sabe nada de Portugal ainda. Então a gente ainda guarda, sabe, essa esperança, esse brilho no olhar. Eu acho que vocês conseguem perceber o brilho no nosso olhar quando a gente fala de Portugal. Porque a gente vê que ainda existe mais coisa para acontecer e as coisas ainda estão no começo, é só o começo, sabe? Tem muito mais coisa para acontecer, tem muita água para passar debaixo da ponte ainda. Então, por isso que a gente fala efusivamente, a gente fala com muita alegria de Portugal. E muitas vezes as pessoas que moram aqui há 10, 15, 20 anos talvez não tenham essa mesma expectativa, essa mesma esperança. Eu espero que você tenha entendido, pode ter parecido um pouco confuso, mas a opinião dessas pessoas que moram há muito tempo aqui em Portugal tem que ser levada em consideração, mas tem que ser colocado essa ponderação de que elas já vivem há muito tempo aqui e já estão acostumadas com o que Portugal pode oferecer. Tá bem? Espero que você tenha entendido, do fundo do meu coração, tá? Que você tenha entendido o que eu quis dizer aqui, o que eu quis passar de informação. E a gente se vê amanhã no próximo vídeo aqui do canal do Casal Buscapé. Deixa seu like se você puder, compartilha essa notícia, essa informação, essa opinião aqui nossa, para o máximo de pessoas que você puder, tá bem? Um grande abraço e até amanhã, galera. Tchau.